Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Já faz bastante tempo que eu não apareço por aqui gravando vídeos um pouquinho mais longo, mas eu tô sempre postando aqui vídeos curtos. Todos os dias, às 5 da manhã, tem vídeo curto, sempre com um versículo bíblico para vocês, porque eu não tô conseguindo gravar vídeos longos, mas tem vídeos curtos. Mas o que eu gosto mesmo é de sentar e falar da palavra de Deus e meditar um pouco aquilo que o Senhor coloca no meu coração, aquilo que eu entendo. E agora eu tava aqui, na verdade eu ia fazer um bolo, e aí me veio assim, passou algumas coisas pela minha mente sobre paz. E aí me veio uma palavra aqui em Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e no 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então eu estava aqui analisando que às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas, mas é para nós seguirmos a paz com todos. Então, de que maneira nós vamos seguir a paz? Nem tudo aquilo que acontece, por mais que nós, às vezes nós não somos culpados, às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui bem claro e é de uma coisa que acontece comigo. Eu estava conversando com a minha irmã essa semana, eu ainda não tenho maturidade ou eu ainda não aprendi a lidar com certas situações na minha vida. E se tem uma coisa que eu não suporto, que eu não tolero ainda, é essa questão de eu não fazer uma coisa e a pessoa dizer que eu fiz, e alguém falar assim: você fez isso, você agiu de tal forma. E eu sou assim, eu acredito que Deus está trabalhando isso em mim, porque eu ficava muito inquieta a ponto de perder o sono, de não dormir direito à noite, que se acontecesse alguma coisa, se alguém falasse alguma coisa que eu não fiz, algo que eu não falei, e eu, na minha certeza dentro de mim, eu não fiz, eu não falei, ou em algum lugar que disseram que me viu e eu não estive naquele lugar, eu ficava desesperada a ponto de perder o sono, porque eu queria questionar, eu queria ir lá, perguntar para a pessoa e falar a prova, porque eu queria questionar, eu não conseguia, e até hoje ainda tenho isso de não conseguir lidar com essa situação de ser acusada de algo que eu não fiz. Então, assim, outro dia eu estava em um lugar e eu estava fazendo uma prova e tinha uma pergunta sobre isso, né? Um certo dia que eu fui fazer uma entrevista de emprego, estava assim: o que te faria pedir demissão da empresa? E eu respondi: ser acusada injustamente de algo que eu não fiz. Porque é uma coisa que mexe muito comigo ainda, mas eu acredito que Deus já está trabalhando, porque tem situações em que eu sei e que às vezes eu oro, coloco nas mãos de Deus e eu tô sentindo que meu coração tá ficando mais calminho, que eu não tô perdendo meu sono por conta disso, que eu não tô, assim, né, quase que perdendo os cabelos da cabeça por causa de uma situação que alguém falou ou que alguém inventou. Então, assim, a Bíblia diz: seguir a paz com todo e a santificação. Nós temos que seguir a paz com todos, seja nossos vizinhos, seja quem for, seja alguém da família, alguém que levantou um falso testemunho contra você. Nós temos que entender uma coisa: a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Está aqui em Efésios 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tudo aquilo que muitas vezes, o que parece que são pessoas se levantando contra nós, que parece que é alguém da família, parece que, às vezes até entre mãe e filho, pai e filho, marido e mulher. Então, às vezes a gente quer discutir, quer falar, quer brigar. Muitas vezes não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar e colocar diante de Deus, porque aquela pessoa
está sendo usada, aquela pessoa deu brecha, o inimigo está usando para a pessoa agir de tal forma, de tal maneira, e é aí onde entra a maturidade que a gente tem que ter, principalmente para nós que somos cristãos. Nós temos que ter maturidade, porque se tudo que nós ouvirmos, se tudo que as pessoas fazem que nos machuca, que nos fere, ou que não chega a ficar machucado, ferido, mas que nos entristece e nos deixa chateados, se todas as coisinhas, até uma coisa que você limpou a mesa, a pessoa, você lavou todas as louças da sua casa, todos os pratos, você lavou tudo, tá tudo bonitinho, a pessoa vai lá, bebe água, põe um copo na pia. Se você vai questionar, por que esse copo tá aqui na pia? Por que você não guardou? Já vai levantar uma contenda dentro da sua casa, já vai virar aquele ambiente sem paz, aquele ambiente onde tem muita discussão, aquele ambiente que não é um ambiente agradável. Então já fica um peso espiritual. Por quê? Porque tudo, qualquer coisa que é feito, nós estamos questionando. Você questionou por uma coisa que poderia ter ficado, uma coisa que poderia ter passado sem haver o questionamento. Vai lá, se foi a pia que você acabou de limpar, pegou o copo, vai lá, lavou o copo, guardou. Aí, se quiser falar, fale de forma normal, tranquilamente. Olha, não faz porque eu acabei de fazer, ou quando sujar, limpe. Pronto. Mas assim, sem briga, sem discussão, sem contendas, porque nós temos que procurar a paz, seguir a paz com todos, com todos. A Bíblia diz, sem exceção, todas as pessoas. Sejam eles amigos, eu não gosto de falar inimigos porque eu não tenho inimigos. E quando eu percebo que a pessoa não gosta de mim, antes eu ficava, intrigada, com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque não gosta, queria saber. Hoje em dia, não. Se não gosta de mim, eu entrego nas mãos do Senhor. Eu não fiz nada, não falei, não feri, não fiz nada para que a pessoa não gostasse de mim, então eu entrego nas mãos do Senhor. E a santificação. Nós, como cristãos, nós não devemos agir da maneira que a maioria das pessoas agem. Nós não devemos fazer o que as outras pessoas fazem. Nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. E a santificação não é que nós somos melhores, não é que nós somos mais santos do que todo mundo, não é isso. A santificação é a gente fazer a diferença. E a Bíblia diz aqui também que aquele que pecava, não peque mais. Aquele que furtava, não furte mais. Se a pessoa roubava, não roube mais. Se mentia, não minta mais. Então, isso é procurar a santificação. Isso é procurar ser a diferença. Perdoar é um ato de santificação muito grande. Eu sempre costumo falar que, na minha opinião, o perdão é um dos pontos chaves, é um dos acessos para o céu. É o perdão. Porque naquela parábola em que o seu senhor perdoa o servo que estava lhe devendo, e aquele servo não perdoa o outro que estava devendo para ele, então naquela parábola ali finaliza assim acontecerá convosco se não perdoardes de coração os vossos irmãos. Então, assim, nós temos que perdoar para nós recebermos o perdão de Deus. Eu tenho que perdoar quem me ofende aqui na terra, quem me machuca, quem fala mal de mim, quem me critica, quem me julga, quem levanta falso testemunho. Tenho que perdoar. Por quê? Porque é o meio, quando eu perdoo aqui na terra, eu vou merecer o perdão de Deus. Porque eu sou pecadora, todos nós pecamos, não tem essa de que A, ou B, ou C, que não tem pecado, não tem isso, todos nós pecamos. E a Bíblia fala sobre isso, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos, mesmo servindo a Cristo, mesmo buscando andar em santidade, mesmo buscando cada dia o melhor, nós pecamos. E nós precisamos andar em santidade. Então, é por isso que eu sempre falo que o perdão é uma chave principal, é um dos acessos principais para que nós possamos entrar nos céus, para que nós possamos viver Deus lá no céu, adorar o Senhor lá no céu. Então, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que cada dia mais nós possamos ser santificados na palavra. E a santificação também, ela vem através da palavra. Sem a palavra de Deus, não tem como nós aprendermos que é a palavra do Senhor, porque sem ela, não tem como nós buscar santificação, não tem como nós termos uma vida de oração, uma vida de jejum, porque é lendo a palavra
A palavra, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, lendo a palavra, nós nos fortalecemos. Nós vemos aqui exemplos de homens e mulheres de fé na palavra do Senhor, e através da palavra Deus fala conosco, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Então Deus fala conosco, a palavra dele nos orienta, nos alimenta e nos ensina a viver e a seguirmos o caminho, que é o caminho dos céus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar cada dia mais, que a palavra do Senhor esteja viva dentro de nós, dentro do nosso coração. E que nós possamos cada dia mais buscar a santificação e buscar seguir a paz com todos, para que nós tenhamos santificação, porque sem ela nós não veremos o Senhor. Deus abençoe, fique com Deus.